Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Identidade Cristã. Hoje nós vamos para o nosso segundo episódio e antes de nós começarmos nosso vídeo, gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal do Podfé. Para quem não sabe, a gente é primordialmente um podcast cristão, nós falamos sobre diversos temas, nós entrevistamos pessoas que atuam na igreja local, pastores, líderes, ministros de adoração, de louvor. E o nosso objetivo é sempre trazer a edificação para a sua vida. Então, toda segunda-feira, às 9 horas, aqui no nosso canal, nós temos o nosso devocional. E no momento a gente está estudando sobre Daniel. E o livro de Daniel, ele fala muito sobre o nosso tema, sobre choque de culturas, sobre culturas em guerra, culturas em paradoxo, né? Um jovem judeu no meio da Babilônia. E nas quartas-feiras nós temos sempre o nosso convidado ou o nosso podcast especial, podcast extra ou podcast news, que é onde nós vamos ou entrevistar alguém ou conversar sobre algum tema super atual. Então já se inscreve no nosso canal, deixa o like nesse vídeo e depois de assistir esse vídeo aqui você vai lá nos outros assistir os podcasts mais antigos. E também, né, é muito importante que antes da gente entrar nesse nosso novo assunto, você volte no vídeo anterior, no nosso primeiro episódio, porque lá a gente definiu o que é cultura, o que forma a cultura, de que maneira a nossa cultura é formada e como o cristão deve se relacionar no sentido de não deixar as idolatrias da cultura corromperem o culto que há no coração dele. Então, no segundo episódio, nós vamos falar hoje sobre Cristo e a cultura, as formas de relação entre o cristão e a cultura. E no último vídeo nós falamos que existem 5 maneiras, e essas 5 maneiras foram sistematizadas por Richard Niebuhr, um teólogo do século XX. Mas você deve estar se perguntando, Pedro, é muito fácil a gente se relacionar com a cultura. É só ver o que a Bíblia diz sobre a cultura, é só ver o que a Bíblia está querendo nos ensinar sobre a cultura. E é aí que entra um pequeno problema. Os livros do Novo Testamento e do Antigo Testamento possuem posturas diferentes com relação à cultura, ou com relação ao mundo como um todo. Então não existe um consenso de como nós devemos lidar, porque em épocas diferentes, de maneiras diferentes, Deus agiu e mandou seu povo agir com a cultura. Então, a pergunta como nós devemos nos relacionar com a cultura não pode ser respondida apenas por um capítulo, por um versículo, por uma citação bíblica. Um exemplo disso, em Paulo, em Romanos 13, no versículo 1, diz que toda autoridade é instituída por Deus e ela é portadora da espada e ela mantém a ordem na sociedade. Ou seja, nesse ponto nós temos uma visão positiva do Estado, de que o Estado ele é uma instituição dada por Deus para o homem ser contido, a sua maldade ser contida. Mas em Apocalipse, no capítulo 19, João diz que o governo é uma grande prostituta, a Babilônia. E como a gente vai explicar? Então a Bíblia se contradiz, uma hora o governo é bom, uma hora o governo é ruim? J. Carson explica pra gente que, na verdade, as condições locais e os princípios teológicos complementares evocam destaques diferentes, ou seja, cada autor, no seu contexto, na sua época, para sua audiência, tem um contexto, tem um enfoque e um destaque diferente. Então ele vai escolher a maneira com que ele vai abordar a cultura baseado no seu contexto. Um outro exemplo agora do Antigo Testamento. Em Jeremias 29, o profeta manda uma carta para os exilados e ele diz que Deus está mandando o povo para lá fixar residência na Babilônia, para eles terem uma vida produtiva, para orar pela paz da cidade, por buscar a prosperidade da cidade e orar por sua casa nova. Enquanto em Levítico nós vemos que Deus foi bem radical e disse para o povo não se contaminar, não morar na cidade pagã, não se juntar com esse povo. Então nós temos diretrizes diferentes para tempos diferentes. Então nós precisamos entender que as escrituras não são um livro de regras abstratas. A Bíblia não é um livro que diz faça isso, faça isso, faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. A Bíblia ela contém uma verdade única, mas ela é aplicada em situações culturais diferentes, contextos diferentes e épocas diferentes. E essa diversidade não quer dizer contradição no modo de relacionar-se com a cultura, e sim que Deus é um Deus dinâmico, que fala com seu povo de maneira dinâmica, que guia o seu povo de maneira dinâmica a agir de uma maneira diferente na história. Então, conforme os tempos, conforme os contextos e as eras, Deus guia o seu povo através da sua palavra a agir de uma maneira determinada e diferente com a cultura.
Então, ao longo da história da igreja, muitas posições foram tomadas, muitas com muitos erros, muitas com muitos acertos, e nós devemos aprender com essa evolução da igreja. Ou seja, nós devemos crer que o Espírito Santo está guiando a igreja ao longo dos séculos para ela tomar uma posição correta de engajamento cultural. Então, a primeira coisa que nós temos que entender antes de entrar nas classificações de Niebuhr é que essa classificação não é perfeita, não é inerrante e ela não é arbitrária. Ou seja, Niebuhr, quando ele escreveu, ele não estava pensando que ele iria esgotar o tema ou que é só isso e nada mais, que não tem como achar outros motivos. Na verdade, isso foi o que ele observou ao longo da história da igreja, ao longo dos séculos. E ele também diz que as classificações dele não são precisas totalmente, ou seja, existiam pessoas que pensavam parecido com aquilo, mas não completamente, porque afinal nós não pensamos igual um ao outro. Então, nós vamos falar de alguns pensadores aqui que pensavam diferente um pouco do outro, mas entraram na mesma classificação. Isso não quer dizer que nós estamos tratando eles com maneira pejorativa, mas sim que nós estamos enxergando erros e acertos de cada modelo. Então, chegando nas classificações de Niebuhr, eu vou deixar aqui na tela agora um quadrinho com as 5 classificações de Niebuhr. Nós temos da esquerda para a direita 2 extremos. Então, nós temos em um extremo Cristo contra a cultura. No outro extremo, nós temos o Cristo da cultura. Nós vamos vendo que esses extremos caminhando para o centro, nós teríamos um equilíbrio. Então, o sistema de Niebuhr, ele é feito dessa maneira, de maneira a mostrar que há um equilíbrio, né? Tanto é que alguns vão acusar Niebuhr de defender o último modelo, que é o Cristo transformador da cultura, por essa razão, porque ele vai fazendo um afunilamento, né, dos extremos, chegando no equilíbrio. Mas então, os 5 tipos... Então, para fazer essa divisão, eu usei um livro chamado Amando a Deus no Mundo, do Dr. Heber Campos Jr., que é um pastor muito renomado aqui no Brasil. Esse livro fala sobre cosmovisão cristã, cosmovisão reformada, e ele faz um capítulo sobre cristianismo e cultura, e ele vai falar sobre o livro de Niebuhr. E ele usou uma metodologia muito legal, que ele vai nomear alguns representantes históricos, vai dar algumas palavras-chave que sintetizam e explicar brevemente. Então é isso que nós vamos tentar fazer aqui. Nós vamos nomear alguns dos proponentes históricos, nós vamos tentar explicar e ver os pontos positivos e negativos de cada uma. A primeira delas é Cristo contra a cultura. E aí, como exemplo, o autor trouxe 1 João, a carta, Tertuliano, os Quakers, um movimento histórico, e Tolstói. Esse primeiro tipo, Cristo contra a cultura, vai retratar uma postura de oposição aos costumes da sociedade na qual o cristão vive. Então, ele vai estar sempre em confronto. O cristão vive em confronto com a cultura. Ele tem que se decidir, ou o Cristo ou a cultura, né? Então, essa perspectiva trabalha sobre uma nítida separação entre os fiéis e o mundo. A cultura aqui é vista como pecado. A cultura é igual ao pecado. A cultura é pecaminosidade. E a cultura é a deturpação das coisas boas que Deus fez. Então, nós vemos que Cristo contra a cultura mostra a cultura como negativa e Cristo como o positivo. Alguns exemplos históricos, né? Na igreja primitiva, quando eles eram contra a cultura, contra o império, contra a civilização greco-romana, eles não aderiam aos costumes greco-romanos por um motivo positivo, né? Nos tempos medievais, as ordens monásticas, eles eram contra a cultura porque eles se trancavam nos sacerdócios, no templo deles, nos mosteiros deles, e buscavam a santidade, a ascese, né, que é sair da carne. E nós temos também movimentos contemporâneos missionários que não entendem a contextualização e eles são agressivos na evangelização, fazendo com que eles querem que todo o costume do povo seja perdido e ele se vista igual. Um exemplo básico é nós irmos para tribos africanas, onde eles têm aqueles costumes de vestimentas, costumes de dança, ritmo diferente, língua diferente, e nós chegarmos com o nosso padrão brasileiro lá e querer colocar eles todos de terno e gravata, sentado em cadeiras com ar-condicionado, com música contemporânea, com violão, iPad, bateria. Não é assim que funciona. Então, esse método de missão é um exemplo negativo, né, do Cristo contra a cultura.
é querer impor a cultura de um lugar em cima do outro, não apenas por ser pecado, mas por ser conveniente. Nosso segundo grupo é Cristo da cultura, ou Cristo na cultura. E os exemplos são o gnosticismo cristão e um filósofo muito famoso, Immanuel Kant. E o pensamento desse grupo é que não há tensão entre evangelho e razão, não há tensão entre leis sociais e o evangelho. Pelo contrário, as leis sociais, a razão, interpretam Cristo através da cultura. Eles selecionam o que do ensino de Jesus se harmoniza com o pensamento moderno. Então é como se fosse fazer uma síntese. O que de Jesus é legal para os nossos dias, é moral, é bonitinho, a gente aceita. O que de Jesus for muito excessivo, muito agressivo, muito extremo, a gente vê que é alegórico, que é simbólico, não precisa ser tão assim. Então, esse aqui é um fruto do iluminismo, né? É um pensamento que surgiu ali numa teologia mais liberal na Europa, a escola do idealismo alemão. Então a gente vê que eles misturam o evangelho com ideologias do tempo. São ideologias como marxismo, iluminismo como movimento, né, da crítica a tudo que é sobrenatural, tudo que é transcendente e querendo apenas o imanente, apenas o palpável, apenas o científico. Então nós temos que mistura-se o evangelho, pega o que é tipo assim conivente, o que é bom do evangelho para eles, né, o que não faz mal, o que não toca na ferida, e vamos juntar com a razão, porque Deus é um Deus racional que criou todas as coisas, então toda razão, toda filosofia é de Deus. É isso aí. A terceira maneira de se relacionar com a cultura é Cristo acima da cultura. E os exemplos históricos dele são Clemente de Alexandria, Tomás de Aquino. Esse grupo enxerga que Cristo é a realização, o cumprimento e o ápice de todas as aspirações culturais, racionais e científicas. Então eles vão pegar essa partir do pressuposto de que Jesus é a sabedoria divina, o Logos de Deus desde o princípio, né? Colossenses diz que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria humana. Então, esses pensadores pensavam a partir disso de que Cristo é a própria sabedoria. Mas ele está acima da cultura, porque eles entendiam que o ser humano, após a queda, não conseguia chegar ao ápice dessa sabedoria. Então ele reconhece que há uma diferença entre Cristo e a cultura. Ele está acima, mesmo que a cultura ajude a chegar em Cristo. Então Tomás Aquino fazia o retrato de dois prédios, né? O primeiro prédio sendo o prédio da natureza, onde é escrita a ciência da natureza, e o outro a ciência da graça, a ciência religiosa, a teologia. E ele diz que a natureza é o primeiro andar e a graça é o segundo. Então ele vai botar como se as duas coisas fossem necessárias, né? Para você chegar na graça tem que saber o saber primeiro. Então vai numa linha muito de apreciar o conhecimento, né? Mas ele dizia que havia um andar superior, uma ciência superior espiritual, onde estava a sabedoria de Cristo. E ele também dizia que a igreja, por ser o corpo de Cristo, e aqui entra já o ponto positivo, era a guardiã das verdades de Deus na terra. Então a igreja deveria sim se envolver com a ciência, com o fazer filosófico, com o pensamento, com todo o desenvolvimento, porque a igreja é a guardiã da sabedoria de Deus na terra. Só que o problema é que dentro da teologia católica isso foi usado institucionalmente. Ou seja, a verdade e Cristo se tornam institucionalizados. Quem define o que é verdade e o que é certo não é a Bíblia mais, e sim a instituição, a igreja. E aí se perde a dimensão espiritual, sobrenatural, profética, e tudo vira institucional, né? O que a igreja diz ser verdade vira verdade, não importa a base. Então esse foi um movimento que infelizmente foi deturpado pela institucionalização. Quarto tipo de relação entre Cristo e a cultura é Cristo e a cultura em paradoxo. E aqui a gente vai ter alguns proponentes, né? O autor colocou o apóstolo Paulo, como algumas vezes ele pensava dessa maneira. Lutero, a gente vê porque Lutero usava muito as cartas de Paulo. E Soren Kierkegaard, que foi um filósofo e teólogo. Então, essa posição apresenta um dualismo de autoridades. Então, essa posição vai pensar que há uma autoridade divina e uma autoridade humana. O reino de Deus, o reino dos homens, né? E essas autoridades estão sempre em tensão.
E o crente? O crente ele vive uma espécie de dupla cidadania. Ele vive entre os dois reinos, o sagrado e o secular. E ele tem que saber viver em paz com esses dois reinos, né? Então ele interage no secular como um secular e no sagrado como um sagrado. Nós sabemos que existem problemas nisso, né? Mas vamos para o ponto positivo primeiro. Então, o primeiro ponto positivo é a compreensão dessa tensão do que a gente chama na teologia de já e ainda não, que é o reino de Deus já está entre nós já podemos viver algumas realidades do reino de Deus, mas ainda não se concretizou, né? Então, nós estamos nessa tensão de paradoxo. Um outro ponto positivo é a modéstia quanto ao que se pode realizar no mundo. Por eles saberem que estamos nessa tensão do já e ainda não, eles evitavam cair no triunfalismo, né? Que é nós vamos trazer o reino de Deus agora e vamos resolver todos os problemas e nem precisa Jesus voltar porque a gente vai resolver tudo. Mas o ponto negativo desse modo de olhar para a cultura é que ele não diz nada para a cultura. Ele se isola da mesma maneira que o primeiro contra a cultura se isola, esse acaba se isolando porque o crente ele vive uma vida de duas faces. Quando ele está na cultura, ele age igual à cultura. Quando ele está na igreja, ele age igual na igreja. Então, ele perde a voz profética, ou seja, ele não tem a interação de uma esfera com a outra. As esferas estão separadas. Ele não consegue ir lá no meio secular e evangelizar. Ele não consegue ir lá no meio secular e falar o que está errado, porque a função profética da igreja é mostrar o que está errado na sociedade. Um exemplo histórico de como esse modelo falhou é o nazismo, porque a igreja luterana alemã usava esse método. E quando o nazismo foi, né, ao seu apogeu lá na Alemanha, a igreja se rendeu ao nazismo. Porque a igreja tem que focar no sagrado, no secular, eles que se virem. Então a igreja foi conivente com massacres, com pessoas morrendo, judeus morrendo. Teve até a história do Bonhoeffer, né, que criou uma nova denominação lá. Então a gente vê que esse modelo tem também suas falhas. E o quinto e último modelo de Niebuhr é Cristo, o transformador da cultura. Cristo, o transformador da cultura. E os proponentes mais famosos desse modelo são a teologia reformada, Agostinho de Hipona, um teólogo da patrística, e João Calvino. Essa, segundo Niebuhr, é uma visão mais moderada, e ele enxerga na cultura as marcas da imagem de Deus, mas entende a história a partir de um padrão, e esse padrão vai ser muito importante para a gente entender. Então, todo o olhar dessa visão aqui é criação, queda, redenção e consumação. Então, você consegue olhar para toda a história a partir dessa lente. Então, você olha para a cultura, você olha para a criação e vê. Deus criou a criação, era boa. Deus deu habilidade ao homem. Deus falou, cultive a terra, né? Deus deu um mandato cultural, dê nome aos animais. Mas o homem caiu. E quando ele caiu, ele perdeu alguma das suas habilidades, seu entendimento ficou obscurecido. Ele ainda ama a verdade, ele tem algumas habilidades que eles vão chamar de graça comum, que é quando Deus dá dons mesmo para os ímpios. Por quê? Porque eles são imagem e semelhança de Deus também. Então todos somos imagem e semelhança de Deus, e aí que entram nossos dons, né? Os dons artísticos, de música, de arte. Mas esse homem, ele está obscurecido, o seu entendimento obscurecido, ele está morto espiritualmente porque ele é filho de Adão. E ele nunca vai acertar 100%, ele sempre vai errar. Então esse método olha para as ciências, olha para a cultura e vê. Existem verdades, e aí entra uma frase importante de Agostinho, que diz que toda verdade é uma verdade de Deus. Ou seja, no que a cultura acerta, no que a ciência acerta, no que eles estão falando é verdade, por Deus ser a verdade absoluta. Se eles acertaram, é porque eles acertaram, mérito deles. Mas no erro, essa cosmovisão aqui vai dizer que no erro a gente rejeita o que é errado da cultura e absorve apenas a verdade. É comer o peixe e jogar fora a espinha, né? Então eles vão olhar para a cultura com esse padrão: criação, queda, redenção, consumação. E nós, redimidos, nós estamos já no redenção, né? Caímos, redimidos. Nós somos responsáveis por continuar esse mandato cultural, criando cultura redimida já. Então, se você é um médico para a glória de Deus, é um médico crente, bem-humorado, cheio de virtude. Agora, se você é um advogado, você vai fazer da melhor maneira, você não vai mentir, você vai ter as qualidades de um cristão. Ou seja, a redenção está aplicada também no que você faz, né? A gente vê no exemplo da reforma que
Por exemplo, os sapateiros reformados eram melhores. Por quê? Porque eles faziam para a glória de Deus, não porque o trabalho era penoso, mas porque eles queriam adorar a Deus com o trabalho deles. E hoje em dia a gente tem, tipo, chocolate suíço, relógio suíço, são os melhores do mundo. Por quê? Porque eles tinham essa mentalidade de fazer o melhor, do melhor jeito possível para a glória de Deus. Então, esse pensamento prega de que nós, redimidos, temos que redimir ao nosso redor. Então, a minha presença na minha escola, se fosse um aluno, eu deveria redimir aquele lugar no sentido de tornar aquele lugar mais amoroso, lutar contra as injustiças. Então, nós temos várias implicações, né? Mas essa visão tem que dar um adendo que não é triunfalista, porque o último ponto é consumação. Nós estamos redimindo a criação, redimindo a cultura, ajudando na transformação, mas haverá a consumação, e essa consumação, que é o final de tudo, só vai acontecer quando Jesus Cristo retornar à Terra e consumar todas as coisas. Qual é o ponto positivo desse método? Então, nesse método aqui, a gente tem o engajamento cultural da maneira mais parecida com o correto, né? Porque aqui o crente ele é incentivado a participar da cultura com seu trabalho para a glória de Deus, né? Então, o ponto positivo dessa doutrina aqui é que o crente faz tudo com excelência, glorificando a Deus em meio aos homens. O ponto negativo é que alguns autores entram no triunfalismo. Alguns autores mais modernos, normalmente relacionados com essa galera mais jovem, acaba caindo no triunfalismo, falando que nós vamos instaurar o reino, nós vamos trazer o reino, nós vamos trazer o reino e manifestar o reino e trazer o reino através das redes sociais, trazer o reino através das influências, trazer o reino através da teologia dos 7 montes, que outro dia a gente pode falar sobre isso aqui. Mas isso é uma ideia muito errada. O nome disso é triunfalismo, é achar que a gente vai trazer o reino de Deus para a terra. Mas o reino de Deus só vem completamente com Jesus Cristo vindo corporeamente no fim dos tempos para consumar os tempos. Então, essas foram os 5 métodos do crente de se relacionar com a cultura. Então, para a gente encerrar, é importante dizer que o próprio Niebuhr reconheceu que essas nomenclaturas, como a gente disse, são artificiais, são recursos para estudo, para avaliação, não compreendem a totalidade das ações dos indivíduos e nem todas as maneiras. A gente só trouxe ela aqui para a gente ver os erros e acertos no agir da igreja ao longo dos séculos. Mas como nós, então, agora, igreja do século XXI, devemos nos relacionar com a cultura? Como viver nesse mundo cultural? Como não se contaminar? É a proposta que eu vou trazer pra gente, é a proposta desse livro aqui, que eu já mostrei no último vídeo, o nome é Engajamento Cultural. Ele vai trazer a proposta do engajamento cultural com virtude. E o que seria isso? Então, nós, como cristãos, às vezes nós nos preocupamos com a moral, né? São princípios morais. A pessoa fala, eu sou liberal na economia e conservador na moral, conservador nos costumes. E com toda essa efervescência do conservadorismo, nós perdemos um conceito muito mais lindo e muito mais cristão do que a moralidade, que é a virtude. O que é a virtude, né? A virtude, ela foi primeiro, né, retratada assim por Aristóteles, que foi um filósofo grego. E Aristóteles falava que a virtude apontava para o excelente. Então Aristóteles vai falar que o homem deveria buscar a excelência, de ser excelente. E na Bíblia nós encontramos que as virtudes são retratadas como fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, gentileza, domínio próprio, fidelidade. Então, a excelência, a virtude são o fruto do Espírito, né? Que é um fruto só, você tem que ser todos, né? Mas por quê? Porque moral toda a sociedade tem. Como a gente falou na última vez, cultura é uma coisa que muda muito. O que é certo ou errado, o bem e o mal, o que você deve e não deve fazer, que caminho seguir, isso é muito variável. Você não consegue pegar o que é certo e errado aqui no Brasil e jogar lá nos Estados Unidos ou vice-versa. E o que a nossa globalização está fazendo é isso, é essa misturança. A gente não sabe mais o que é certo e errado para o brasileiro, o que é certo e errado para o americano. Tá tudo muito junto. E aí a gente perde de vista que, na verdade, a Bíblia manda a gente conservar a
virtude, né? Então a virtude, ela diferencia da moral por quê? Porque a virtude, ela pressupõe um alvo, um telos, que é a palavra grega para alvo. Isso vem de Aristóteles. Então a virtude de um cavalo de corrida é a sua velocidade. Então, quanto mais rápido ele é, melhor ele é o alvo dele, que é ser um cavalo de corrida. Agora, a virtude do homem, qual é? É se tornar parecido com Cristo. Quanto mais ele se torna parecido com Cristo, mais homem ele é. Porque Cristo foi o homem perfeito, plenamente homem. Porque nós somos afetados pelo pecado. Jesus não teve pecado. Ele foi o homem sem pecado, o homem perfeito. Jesus foi a virtude. Então, Jesus é o nosso alvo. Nos tornar parecido com Cristo é o nosso alvo. E aí, como a nossa pós-modernidade, né, tirou esse senso de propósito, todos dizem que nós somos feitos do acaso, nós vamos para o acaso, ao findar a vida nós vamos virar partículas. Nós não podemos ser virtuosos, nós se perdemos a virtude, não se veem mais pessoas virtuosas. Os valores como coragem, né, fidelidade, bondade, gentileza, domínio próprio, não se veem mais hoje em dia e nós podemos ver isso nas crianças. Nós vemos vídeos de adolescentes xingando os pais, nós vemos que a virtude literalmente se perdeu. Homens virtuosos, mulheres virtuosas são difíceis de achar. E Aristóteles definia a virtude como a média virtuosa, né? Então a virtude para Aristóteles era a média entre dois extremos. Por exemplo, para Aristóteles, a coragem era a média virtuosa entre a precipitação, que é o excesso de coragem, e a covardia, que é a falta de coragem. Então ser corajoso é você ter a quantidade correta de precipitação, ou seja, de velocidade para agir, e também de covardia, porque você age com temor, você sabe as consequências da sua ação. Então, virtudes são média entre dois extremos. E onde nós encontramos isso? Filipenses 4, no versículo 5 diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Outro versículo muito bom, 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 8, diz que por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê algumas virtudes aqui, e Pedro dizendo que nós devemos ser diligentes com a nossa fé e com a virtude. E aqui eu quero falar sobre 3 virtudes que dão um jeito de como se relacionar com a cultura de maneira saudável, de maneira bíblica e de maneira cristã, e como nós vimos em Filipenses, de maneira moderada. Como nós podemos ser homens virtuosos? A primeira virtude é a diligência, como nós vimos no texto. A diligência quer dizer cuidado, atenção. Então, na era do comentário imediato, do tweet de 140 caracteres xingando o candidato oposto, do cancelamento, do boicote, do ativismo, da briga entre as famílias, da divisão, né? Do assassinato, o cristão é chamado a ser diligente, tardio para se irar, possuir o domínio próprio, valorizar a virtude, o conhecimento, o amor, a piedade e a fraternidade, como nós vimos nesse versículo de 2 Pedro. A segunda virtude que nós precisamos para ter um relacionamento saudável com a cultura é a humildade. Então a maneira que abordamos a cultura precisa ser humilde. Precisamos carregar essa virtude, né, que é tão bíblica. Tiago 4, no versículo 7, diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. A integridade, né? Nós precisamos ser puros em nossas intenções, em nossos pensamentos, em nosso modo de agir. Uma marca do engajamento virtuoso é a santidade, é sermos piedosos, é termos integridade no que nós cremos e vivermos de maneira adequada com o que nós cremos. Se nós pregamos que Deus é amor, nós devemos viver de maneira amorosa para o próximo. Então nós precisamos ser íntegros, ter essa pureza da fé. Por último, nós temos a sabedoria. E a sabedoria não é o conhecimento sobre como as coisas funcionam, não é o conhecimento sobre como o mundo é, não é ler muitos livros.
Sabedoria, na verdade, a definição é agir conforme o conhecimento. E aí eu lembro de Tiago também, no capítulo 3, versículo 17, que fala que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, para finalizar, o engajamento cultural não é nada mais, nada menos do que buscar a verdade para amar com um amor temente a Deus, com toda a humildade, diligência, integridade e sabedoria. Se nós queremos ser cristãos autênticos que se relacionam de maneira saudável com a cultura, nós precisamos, acima de todos os modelos, ter esses princípios. Precisamos ser humildes, diligentes, íntegros e sábios no agir. Nós precisamos ser cristãos antes de sermos culturalmente engajados. E com isso nós fechamos nosso vídeo dessa semana. No próximo episódio nós vamos entrar nos temas contemporâneos. Nós vamos falar no próximo tema sobre sexualidade. A sexualidade nos dias de hoje. A sexualidade em nossos tempos. E como a Bíblia lida com esses temas. Então, se você está gostando dessa série, compartilha com seus amigos, manda para aquele seu amigo que gosta de falar de temas polêmicos, gosta de falar de política, gosta de estar engajado. O teu amigo que é engajado socialmente, que é militante, manda esse vídeo para ele ser edificado. Não esquece de se inscrever no nosso canal aqui do Podfé e acompanhar os nossos podcasts ao vivo, que são na segunda-feira e na quarta-feira. Se você chegou até aqui, deixe seu like e muito obrigado por ter assistido.